Deus hoje preparou, meu irmão, minha irmã, esse dia de maneira muito especial para nós, para nos falar e pelo poder da tua palavra nos transformar e nos tocar. Você também, né, meus irmãos aqui de comunidade, que estão também aqui juntos vivenciando esse momento, Deus fala para vocês, Deus fala para mim, Deus fala para aqueles que estão pelos meios digitais nos ouvindo agora. Eu convido você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 5. Você que já esteve conosco ontem, já percebeu que nós estamos aprofundando, nós estamos fazendo um aprofundamento espiritual nesse capítulo 5 do Evangelho de São João, que fala daquela cura que Jesus realizou na vida daquele paralítico. E talvez você está acessando hoje, você está iniciando hoje com a gente o retiro, então eu estou situando você que começa hoje, de que nós estamos fazendo uma profunda reflexão desse capítulo 5 da palavra de Deus que está no Evangelho de São João. Então pega a sua Bíblia, e você que já está com a gente desde ontem, vamos seguindo, porque tem mais para nós. Tem mais de Deus para nós no dia de hoje. Então, veja aí o que diz a palavra no Evangelho de São João, capítulo 5. Cura de um enfermo na piscina de Betesda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro então que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem. E a palavra não identifica o nome desse homem. A Bíblia não traz para a gente o nome. Quem é esse homem? E é providencial a gente não saber aqui o nome. Este homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama, toma a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus por isso disseram ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que está curado. Não peques mais, para que não te suceda algo
pior. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você pode fazer isso, dá um beijo na palavra de Deus, que é salvação para nós, que é vida. Vamos lá. Nós iniciamos esse retiro no dia de ontem, você que esteve conosco, mas você que não esteve, você vai entender um pouco o que aconteceu ontem, abrindo o momento em que foi feita uma reflexão de um Deus que tem sede de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus tem sede de você, Deus tem sede da sua alma, Deus tem sede de te fazer feliz, Deus tem sede de te libertar, de te transformar. Deus vai até você, Deus vem até nós. Esse foi o primeiro momento que nós vivemos ontem. E em seguida, a experiência que Deus nos deu foi do entendimento do que significa a cura interior, para que serve a cura interior, e ficou claro para nós que a cura interior é uma necessidade que nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto seres físicos, emocionais e espirituais, temos. Isso ficou muito claro. Eu preciso de cura, você precisa de cura, aquele que está do seu lado precisa de cura, aquele que não chegou ainda na sua casa precisa de cura. Isso é fato. E não tem como ser um homem completo, uma mulher completa, se não passar pela cura interior. E em seguida nós adentramos, indo além de um conceito, de um entendimento do que é cura interior, a necessidade também, além da necessidade da cura, mas de passarmos por um processo, da gente ter maturidade, de nós termos entendimento do que significa um processo de cura interior, do que é uma cura interior. Não é simplesmente eu chegar e a cura acontecer, mas eu preciso passar, eu preciso me submeter à pedagogia de Jesus, ao jeito dele me trabalhar, o tempo dele, das coisas acontecerem na minha vida. Esse homem foram 38 anos nessa condição. A graça, o momento chegou na vida dele. Mas foi um processo, como Jesus fez com ele aqui, porque Jesus encontrou com ele de novo no templo depois que ele foi curado. E a palavra de Deus não diz o motivo que fez esse homem voltar ao templo, se foi oferecer uma oferta de louvor a Deus pela cura, ou se ele foi passear no templo, ou se algo mexeu com aquele homem, que ele passou a frequentar o templo. Isso aqui não vem ao caso. Mas Jesus encontra com aquele homem de novo para continuar o processo de cura daquele homem. Porque quando Jesus disse, levanta-te e anda, Jesus perguntou para ele, queres ficar curado? Ele não respondeu. Senhor, toda vez que eu vou tentar entrar na água, já foi gente na minha frente, por antes de mim, eu estou aqui. Mas Jesus, no ímpeto de amor, Ele que é a cura, Ele que é a misericórdia, Ele levanta-te e anda, toma seu leito e vai embora. E Jesus encontra com aquele homem de novo. Aquele homem talvez não entendeu que havia um processo de cura ainda para ser continuado na vida dele. E Jesus continua, Jesus vai atrás dele ainda. E ele encontra com ele lá na frente, não se sabe quantos dias depois, a Bíblia não traz se foi no mesmo dia, se foi uma semana, mas houve um processo até que o Senhor encontra com ele de novo e diz, opa, está curado? Eis que estás curado fisicamente, mas não peques mais. Cuidado com a vida que você está levando. Cuidado com os lugares que você tem ido. Cuidado com as mentalidades que você está trazendo. Não tornes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Eu fiquei me perguntando, quando meditando essa palavra, o que poderia acontecer de pior com alguém? O que poderia ser pior do que ficar paralítico, deitado numa maca, humilhado, rejeitado, sofrendo indiferenças de todo mundo durante 38 anos. Gente, o que pode ser pior do que ficar 38 anos paralítico deitado no chão? E Jesus chega e diz isso para ele, não tornes a pecar, para que algo pior, olha só, para que algo pior
eu preciso colocar aí condenação eterna, é uma hipótese. O que pode ser pior do que alguém que fica 38 anos paralítico? O que pode ser pior na vida de alguém, meu Deus do céu? Só se perder o céu, perder a vida com Deus. Mas aqui, gente, eu quero chamar a atenção de você em alguns aspectos que, olhando o cenário que o Evangelho traz para a gente, nós vamos perceber que tudo converge para Jesus. Olha que interessante, a palavra diz que Jesus chega para uma festa no templo, e Betesda é fora do templo. São 2 piscinas, 2 tanques, e Jesus vai até esse tanque de Betesda. Olha que interessante. E Betesda, a Raquel já trouxe ontem, do hebraico, que Betesda significa casa de misericórdia, casa da graça. Então, a origem da palavra Betesda é essa, casa de misericórdia. E se a gente vê pela palavra de misericórdia, não tem nada. Porque a palavra diz que eram homens deitados no chão. Ali você via de tudo, você via miséria, menos misericórdia. Se a gente olhar assim de cima, a gente via um querendo engolir o outro, um querendo a sua cura, jogos de interesse, a gente via egoísmo, individualismo, cada um pensando em si. A gente via indiferença, a gente via miséria, a gente via pecado, a gente via doença. Não podia chamar nem de hospital, porque hospital você ainda tem possibilidade de um tratamento. Ali você via algo pior do que um hospital, porque era um doente que não tinha cura. E Jesus vai até esse lugar, onde a palavra diz que havia um monte de gente deitado pelo chão, doente, cego, coxo. E a casa de misericórdia, Jesus vai até a casa de misericórdia. Jesus é a misericórdia do Pai. E Jesus, quando se coloca diante daquele paralítico, Jesus diz, eu sou a misericórdia. E a palavra diz também que haviam 5 pórticos ali, 5 entradas. E alguns estudiosos atribuem essas 5 entradas aos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, o Pentateuco, a palavra, ou seja, a libertação do pecado, a cura, ela precisa entrar pela palavra. E Jesus é a palavra. João capítulo 1 diz lá, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, 5 pórticos, 5 entradas, 5 livros da Bíblia. Jesus é a palavra. E ainda continuando, aqui no Evangelho diz que Jesus entrou pela porta das ovelhas. Gente, não tem coincidência aqui. Aqui tem a providência de Deus nos ensinando. Jesus passa exatamente pela porta das ovelhas que dividia os 2 tanques, as 2 piscinas, e esse tanque era usado, essa porta era usada para sacrifício das ovelhas que eram oferecidas no templo depois. Então as ovelhas que eram oferecidas em sacrifício de expiação no templo, passavam por essa porta, e Jesus entra justamente pela porta da ovelha. Isso nos remete a quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, tudo isso se apresentava diante daquele homem paralítico que não sabia quem estava na frente dele, mas ali estava a misericórdia. Ali estava o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. O Senhor estava ali dizendo para ele, eu não vim só curar você, eu vim te libertar dos seus pecados. Eu vim te livrar essas cordas que te puxam. Ali seria o âmbito espiritual da coisa. Aquele homem se arrastava fisicamente, ele havia uma deficiência física, mas havia as cordas espirituais puxando e impedindo ele de chegar até a cura, até a libertação. A palavra fala de água. Água que se move. Jesus é a água. Jesus dá o Espírito Santo que purifica, que lava, que limpa. Gente, são elementos que, olhando de cima, a gente vê que tudo converge para Jesus. Ele é a misericórdia, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a carne, Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra viva, por onde entra a cura, por onde entra o entendimento de quem nós somos, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. Ovelhas, a porta das ovelhas, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
toda essa narrativa que nós estamos vendo aqui, toda ela testemunha para a gente o quê? Sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda essa narrativa de João 5, ela testemunha sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu convido você a repetir comigo: Senhor Jesus, liberta-me pela tua misericórdia. Senhor Jesus, cura-me no corpo e na alma. Gente, eu rezo na alma com vocês e rezo para mim também, claro, nós estamos juntos nisso aqui, porque às vezes a gente fica só no corpo. Aquele homem não tinha um entendimento de uma realidade espiritual que o rondava também, ele queria cura física. Mas Jesus, a misericórdia, continuou com ele um processo de cura lá na frente. Jesus é a misericórdia. Repito, Jesus é a porta para a misericórdia. Jesus é a palavra. E aqui, quando a gente lê, não peques mais. Alguns estudiosos defendem que Jesus estava ali dizendo para o homem o seguinte: olha, você há 38 anos atrás cometeu um pecado grave. E isso fez com que você se tornasse paralítico. Mas há muitos estudiosos, e uma grande maioria, que defende que Jesus estava ali dizendo o quê? Porque Jesus conhece, ele por ser Deus, pelas revelações que ele recebia do Pai, porque Jesus, ele não deixou de ser Deus, ele foi homem como nós, mas ele teve o entendimento que aquele homem não estava reconciliado com Deus. O Senhor estava dizendo na verdade para ele o quê? Se converte, meu irmão. Se converte, meu filho. Muda de vida, não tornes a pecar. O Senhor não estava indo necessariamente lá no pecado que ele cometeu, mas Jesus viu no coração daquele homem que ele não era um homem reconciliado com Deus. Jesus estava chamando a atenção para o presente daquele homem, e é esse o entendimento bíblico que nós precisamos ter. Jesus estava chamando a atenção daquele homem para o momento atual. Eis que você está curado, ponto. Não tornes a pecar, muda de vida, reconcilia-te com Deus, porque senão algo pior vai te acontecer. Essa era a ideia desse versículo, é a condição presente do homem. E, gente, como eu já disse e falo de novo, nós precisamos entender que nós somos corpo, nós temos o psíquico e temos alma. E aí, às vezes a gente fica vivendo nesse mundo, seguindo as leis desse mundo, seguindo alguns costumes desse mundo, ensinamentos desse mundo, e a gente se esquece que nós somos também alma, que nós temos como a vida espiritual, a realidade espiritual em nós também. Nós somos filhos de Deus, Deus é espírito. Se eu sou filho de Deus, eu sou também espiritual. Deus me deu um corpo, mas Deus me deu também uma alma. E quando a gente peca, quando a gente se desvia dos propósitos de Deus para a nossa vida, não fica só no corpo essa realidade chamada pecado, mas ela vai além. Por isso que Jesus olhou para ele e falou: não tornes a pecar. Jesus estava curando também a paralisia espiritual daquele homem, porque ele estava não só paralítico fisicamente, mas havia uma paralisia espiritual. E Jesus falou: então não tornes a pecar, muda de vida, se reconcilia com Deus. Essa era a ideia aqui. E aí, o que acontece? Estava pensando esses dias, muitos de nós tivemos uma criação dentro das nossas famílias de origem. Às vezes a gente viu nossos pais fazerem coisas, a gente viu nossos irmãos fazendo coisas e ensinando para a gente. Às vezes o mundo vai ensinando, amigos, vizinhos vão ensinando coisas para a gente que a gente olha assim a princípio e parece que é normal fazer, praticar, pensar assim, viver assim, e a gente não percebe a seriedade que é
praticar essas coisas, viver uma vida assim, e a gente não percebe a gravidade e aonde que isso está levando. Está levando a uma paralisia. E a gente toma como verdades, muitas vezes, não sei se é o seu caso, mas pecados. Pecados da família, que você acha que está tudo certo. Não, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo, ser assim, eu vejo como normal, ainda que a igreja ensine o contrário, ainda que a palavra me diga o contrário. Por isso que João chama a atenção aqui, que Jesus é a palavra. Eu me lembro que quando eu iniciei a minha caminhada, quando eu tive uma experiência com Jesus, na minha juventude, eu não tinha conhecimento nenhum da palavra, quem era Jesus. E eu vivia muitas coisas, eu fazia muitas coisas que na minha cabeça, de jovem, estava tudo certo. É normal viver. E a partir do momento que eu fui adentrando numa intimidade com Jesus, a partir do momento que eu fui me abrindo ao Senhor, deixando Ele trabalhar em mim, a partir do momento que eu fui aprofundando na palavra do Senhor, eu fui confrontando aquilo que o Senhor trazia de ensinamento, aquilo que o Senhor trazia de princípios com a minha realidade de vida, e fui identificando que muitas coisas que eu fazia estava me fazendo de mim um jovem irreconciliado com Deus. Não estava me levando a uma vida de reconciliação. Eu percebi que eu não estava reconciliado com Deus. E pode ser também a sua realidade. O que você tem feito? O que você tem defendido? Que você sabe que não tem te levado para frente. Gente, nós precisamos falar do pecado aqui, porque Jesus chama a atenção disso na palavra. E olha só o que Santo Tomás de Aquino disse. Santo Tomás de Aquino ensina a respeito do pecado e dessa realidade espiritual também. Presta atenção. Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, diz assim, na exposição do credo, ele diz que há duas mortes. A primeira é a do corpo, física, quando a alma se separa dele. A segunda é a da alma, espiritual. Quando esta se separa de Deus, da alma espiritual, quando esta se separa de Deus, a pior é a segunda, e tem como causa o pecado. Eu vou ler de novo. Há duas mortes. A primeira morte é a do corpo, física. Quando a alma se separa do corpo, você morre. A segunda morte, segundo Santo Tomás, é a morte da alma. E ela acontece quando a alma se separa de Deus. A morte física, quando o corpo se separa da alma. A morte espiritual, quando a alma se separa de Deus. E continua Santo Tomás, a pior dessas duas mortes é a segunda, e tem como causa o pecado. Gente, está aqui. E Santo Agostinho também, ele chama atenção disso. Ele diz que o homem se faz réu do pecado no mesmo momento em que decide cometê-lo. Você já entendeu que a nossa conversa aqui está sendo mudança de vida. Eu quero a cura. Sim, Jesus, cura essa dor no meu corpo. Cura essa depressão. Cura esse problema emocional. Cura, Senhor, a crise financeira. Me livra dessa crise financeira, Senhor. Me livra dessa perseguição. A gente quer a cura. E o Senhor não diz para que a gente não peça a cura para Ele. Mas nós precisamos entender. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você agora. Nós precisamos colaborar com o Senhor. E de que forma? Mudando de vida. Porque o que faz a gente adquirir essas doenças, muitas vezes, é o pecado. E nós não podemos ignorar que nós somos também espirituais. E o pecado, ele fica na alma. Jesus ensina lá no seu evangelho o quê? É do interior do homem que sai todas as maldades,
Não é de fora para dentro, é do interior do homem, é da alma que sai o pecado. A gente, quando peca, na verdade, é a alma que peca. Por isso que e São Tomás diz isso também, que um animal, se entra aqui agora um leão e devora algumas coisas aqui, esse leão não se pecado, porque é um animal instintivo, ele não tem alma. Mas se entra alguém aqui com uma arma e comete um assassinato aqui, aí já muda, tem alma. A pessoa tem consciência do que está fazendo. E quem já está acostumado a vir aqui no sítio, nos nossos retiros, eu costumo sempre dizer, nos retiros de casais, que a gente faz aqui na comunidade e também pelo Brasil, eu gosto muito de chamar a atenção, dentro daquilo que a gente vive nesse retiro, que a gente ministra para casais, eu chamo muito a questão da realidade dramática que é o adultério. Porque muitos casais, quando vivem a questão do adultério, ficam só no plano físico da coisa. O marido ou a esposa cometem um adultério, teve um ato físico, e fica por aquilo mesmo, escondido, e parece que está tudo certo, que foi só ali e pronto. Mas é muito mais. Por que o adultério é algo que hoje, infelizmente, tem assolado muitas famílias? Por que o diabo tem incitado os casais ao adultério? Porque ele sabe o estrago, além ato físico, que o adultério causa. Por quê, gente? Veja bem, se você... Vamos fazer uma comparação. Eu estou abrindo esses parênteses aqui para a gente entender essa realidade espiritual do pecado. E estou usando os casais. Um casal em santo matrimônio, tendo um ato sexual, uma relação sexual. Imagine um homem que frequenta uma casa de prostituição, tendo uma relação sexual, ou uma mulher. Se você olha assim, se você olha de cima, aparentemente parece normal, duas coisas iguais, um casal tendo uma relação sexual, outro casal tendo uma relação sexual. Mas existe algo a mais, que é uma questão espiritual. Por isso que o adultério, o mal não fica só com quem está praticando, mas atinge os filhos, atinge o marido, atinge a esposa, atinge realidades emocionais, materiais, espirituais da família, porque são duas almas ali que se unem. E a gente precisa entender, quando a gente fala casal, eu estou abrindo esse parêntese aqui, tá? Para que a gente entenda, disso você transporta isso para a sua vida, independente de você ser casado ou não, e para outras realidades da sua vida. Porque o princípio é o mesmo. Mas, por exemplo, um casal, o casal vive em unidade. Não. Existe uma coisa entre o casal que se chama unicidade, que é o homem se casa com a mulher e pelo sacramento do matrimônio se tornam uma só carne. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas distintas, porém um único Deus. Jesus dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito Santo. O casal é assim também, a unicidade. Estão grudados um no outro, há uma fusão, é mais do que unidade. Então, eu não posso dizer, eu sou unido a Andréia. Há uma unicidade entre nós. Por isso que o adultério é algo sofrido. Porque quando acontece o adultério, gente, não tem como não arrancar pedaços. Por que o adultério é grave? Por que o divórcio é algo grave? Porque quando acontece, não tem como não arrancar pedaços. Porque é uma unicidade, é uma fusão de carne, de alma. E quando a gente peca, gente, a gente mancha a nossa alma. E aí começam os males. E hoje Jesus chega diante de mim. Ele chega diante de você. Diante disso tudo, e diz, queres ficar curado? Jesus se coloca diante de mim, diante de você, olha para a nossa vida, não com um olhar de condenação, mas com amor, e pergunta, queres sair dessa vida em que você se encontra hoje? Você quer romper com esses pecados que você tem
cultivado, alisado, alimentado na sua vida até hoje? Você quer dizer não a toda vida de pecado que você está vivendo hoje? Você quer romper as cordas que estão prendendo você? Gente, nós fomos criados para vivermos a felicidade dada por Deus. Eu e você não tenha medo de dizer isso. Eu fui criado para ser feliz. E levar essa alegria, e levar essa felicidade ao coração do outro. E muitas vezes a gente tem visto pessoas infelizes. E às vezes colocamos culpa nos outros. Eu estou assim porque meu pai pecou. Olha que situação, que desgraça que a minha família viveu. Foi por causa da minha mãe que a situação está desse jeito. Eu não consegui sucesso na vida porque a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, que não me deram isso, que não me deram aquilo. A culpa é do meu irmão, a culpa é do meu avô. A gente fica se escondendo atrás das nossas realidades, não assumindo as nossas responsabilidades e não rompemos com o pecado porque ficamos num lugar de eu não tenho nada com isso, a culpa não foi minha, a culpa é dele. Gente, pior ainda quando você ouve as pessoas dizerem, eu estou pagando pelo pecado do meu pai, eu estou pagando pelo pecado da minha mãe. A gente não paga por pecado de ninguém. Isso é eu com Deus, é individual, cada um se vê com Deus o seu pecado. Então eu vou te dar um exemplo. Suponhamos, a gente sabe que existe hoje a AIDS, que é uma doença que até hoje ainda não se tem cura para a AIDS. Então, por exemplo, o marido comete um adultério e contrai o vírus da AIDS. Esse marido tem uma relação sexual com a esposa. A esposa, então, também contrai o vírus da AIDS. Esse casal fica grávido, nasce um bebê, e esse bebê também, ou seja, na hora do parto, pelo sangramento, ou seja, pelo leite materno, ou já dentro da barriga da mãe ainda, essa criança também contrai o vírus da AIDS. Essa criança cresce, e alguém vai dizer para ela, olha, você está com AIDS, porque o seu pai cometeu um pecado grave. Se ele cair na tentação de dizer, meu pai, então, eu estou pagando pelo pecado do meu pai. Não, você está sofrendo as consequências do pecado do seu pai. Gente, o que é o batismo, sacramento? O batismo, ele elimina de nós o pecado original. Mas, e aqui é um lindo ensinamento da nossa igreja, para nós com relação a isso, olha só. O batismo, ele elimina as penas do pecado original, mas as suas sequelas continuam em nós. Os sofrimentos, a doença, a morte, a propensão ao pecado, uma coisa chamada concupiscência. Mesmo nós, sendo batizados sacramentalmente falando, eliminou-se o pecado original. Porém, a concupiscência, a palavra concupiscência significa fome de pecar, inclinação para o pecado. Isso continua em nós. E olha que lindo aqui, gente. Aí vem os santos para iluminar as nossas mentes. O Concílio de Trento, um dos grandes concílios da igreja, ensina assim para a gente, ó. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado. E Santo Agostinho diz ainda que a permanência da concupiscência em nós, mesmo após o batismo, a fome de pecado, a inclinação ao pecado, mesmo após o batismo, diz Santo Agostinho, é uma oportunidade que temos de provar a Deus o nosso amor. Então, voltando no exemplo que eu dei, de alguém que contrai a AIDS por causa do pecado dos pais,
Então eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho culpa, então eu vou seguir minha vida, eu não tenho culpa se meu pai bebeu tanto, se minha mãe bebeu tanto, que eu me tornei propenso a ser alcoólatra também, porque hoje a ciência tem explicado, a medicina, a ciência tem explicado isso. Se ele fumou droga, e injetou droga, eu não tenho culpa se eu tenho... eu vou levar... Não. A concupiscência existe, mas acabamos de ler aqui, Deus nos deu a graça de que, se a gente combater, a concupiscência não pode nos fazer pecar. Está aqui, gente. E Santa Catarina de Sena vai nos ensinar também que aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, nenhum mal pode obrigá-lo ao menor erro, ao menor pecado. É decisão. Eu não vou mais seguir a minha vida como eu tenho vivido. Ponto final. Está aqui. Então, eu vou pecar? Eu vou errar? Meu irmão, de novo, eu digo para você e digo para mim. Jesus está diante de nós agora, olhando para cada um de nós e perguntando: quais são os seus pecados? Que vida é essa que você tem vivido? Você está feliz? A vida que você está levando hoje, você está feliz? Será que, se você não olhar dentro de você, será que não há paralisias aí? Será que você não está patinando na sua vida já há muito tempo? Por que você não realiza seus projetos? Por que muitos propósitos meus ainda não aconteceram, não afloraram, não desabrocharam na sua vida? Por que você continua ainda em rota desviada? A vida que você escolheu viver hoje. Hoje nós precisamos, gente, dar uma virada na nossa vida. E tem que começar pelo rompimento com o pecado. Gilson, mas me diz aqui uma coisa. O que é pecado? Santa Catarina de Sena, certa vez em oração, perguntou para Deus: Senhor, o que é pecado? Deus respondeu para ela: pecado, minha filha, é tudo aquilo que priva você de mim, o sumo bem. Pecado é tudo aquilo que priva o ser humano de mim. Tudo aquilo que impede, que limita um filho meu amado de se aproximar de mim, de me experimentar, de sentir a minha paz, de se sentir preenchido. Tudo aquilo que tem efeito contrário a se sentir amado, a se sentir preenchido, a se sentir feliz, é pecado. Tudo aquilo que priva o ser humano de mim, que sou o sumo bem. E aí nós precisamos ter atenção com o seguinte: talvez enquanto você está me ouvindo, você começou a fazer aí uma viagem na sua história, e talvez o seu coração agora esteja pesado. Meu Deus, mas eu fiz isso na minha vida, eu fiz aquilo, nossa, eu cometi esse ato gravíssimo, eu prejudiquei tal pessoa, eu fiz isso, meu Deus, não tem volta, essa mancha marcou minha... Não, cuidado, porque existe uma diferença, gente, a gente precisa entender isso, entre sentimento de culpa e consciência de culpa. Sentimento de culpa não é a mesma coisa do que consciência de culpa. O sentimento, quando a gente tem sentimento de culpa por um pecado que cometeu, por um erro que cometeu na nossa história, ou estejamos nele agora, no sentimento de culpa não há responsabilidades. A pessoa ela não assume a responsabilidade pelo ato dela, não há ligação com a consciência daquilo que se cometeu. A pessoa traz angústia no coração, há um sentimento de remorso. Remorso, gente, não é arrependimento, não é contrição. Isso é o inimigo que fica jogando isso em nós. E são sentimentos que o inimigo fica suscitando em nós. Remorso, autocondenação, autopunição. Não se tem consciência do pecado aquele que mergulha no sentimento de culpa. Sentimento de culpa não vem de Deus, é diabólico. Isso, ele estaciona você, ele te trava de forma que você não consegue
andar. Sentimento de culpa não tem senso de responsabilidade. Ah, mas hoje nós vemos que a psicanálise, a psicologia tem desbravado esse campo da questão dos condicionamentos, que muitas vezes, não estou aqui dizendo que está errado, graças a Deus, mas parece que muita gente tem se aproveitado ou entendido errado de que esse avanço da ciência na área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, em que ensina que muitas vezes a pessoa comete atos em que ela é condicionada ou por uma questão mental, uma dificuldade mental, ou por um problema, ou ela é condicionada àquilo, mas muitas vezes as pessoas não estão assumindo a sua responsabilidade pelos seus atos, pela vida que está levando, e fica jogando a condicionamentos. Não, eu estou fazendo isso por causa disso. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, eu aprendi assim. Agora não tem como mais voltar atrás, não tem como eu ser diferente, porque eu não consigo, não dá tempo, não tem estrutura. A gente começa a colocar condicionamentos na nossa vida, e a gente não, então, sai da responsabilidade, arranca a responsabilidade que precisa. Não tem como eu romper com o pecado, romper com uma vida que está me escravizando, se não houver responsabilidade, tomada de consciência. E aí nós entramos lá na consciência. Então, sentimento de culpa, elimina isso da sua vida. Agora, a consciência de culpa, nós precisamos trabalhar isso, porque um dos princípios da consciência de culpa é a responsabilidade. Eu assumir a responsabilidade pelo meu ato. Pecado, consciência de culpa, responsabilidade. 3 elementos: pecado, consciência de culpa e responsabilidade. Eles estão ligados entre si, são interdependentes entre si. Então, cuidado com os condicionamentos. Se eu me separar dele, eu sei que a nossa relação é pecaminosa, mas se eu deixar ele, eu vou morrer de fome. Eu não vou ter casa para morar. A gente se condiciona àquela situação. Se eu não largar esse emprego, se eu não me afastar desse ambiente, se eu deixar de fazer isso ou aquilo, eu não ganho mais dinheiro, não consigo mais isso, vou morrer, vou ficar desamparado. Nós começamos então a colocar condições. A Kátia até falou ontem, uma questão até de cura. Não, eu não quero ser curada, porque se eu for curada, ele vai me deixar. Se eu for liberto desse pecado, se eu romper com esse pecado, eu vou perder isso na minha vida. E aí, gente, então, voltando, a consciência de culpa tem responsabilidade. Você sente o arrependimento, você sente a contrição. É diferente, não tem peso, não tem remorso, mas tem reflexão. E outra coisa, o sentimento de culpa, você centraliza em você. A consciência de culpa, você centraliza no outro. O mal que você fez ao outro. Porque a igreja ensina isso. Quando a gente peca, faça um mal à igreja, atinge o coração do Pai, não no sentido de fazer mal a Deus, mas entristece o coração do Pai, nosso pecado, e atinge o outro. Faz mal a mim mesmo, à igreja e ao outro. Então a consciência de culpa, eu saio de mim, eu entendo que eu errei, mas o mal que eu fiz ao outro, aí tem arrependimento, tem responsabilidade, tem maturidade no entendimento, e isso me leva a mudar. E Pio XII, certa vez disse, numa rádio do Vaticano, o pecado do século é a perda de sentido de pecado. Um papa dizendo isso. O pecado do século é a perda de sentido de pecado. Tem-se medo de tudo, menos do pecado. Há um entorpecimento das consciências, uma anestesia espiritual. Pode-se dizer que, em vez de libertar-se do pecado, hoje todo o empenho se concentra em se libertar do remorso do pecado. Em vez de lutar contra o pecado, luta-se contra a ideia de pecado. E, gente, a gente só consegue mudar de vida, a gente só consegue tomar um rumo diferente na nossa vida, se tiver uma relação com Deus.
tem que ter uma relação com Deus. A gente tem que se entregar a Jesus. Aquele homem nem conhecia Jesus. Aquele paralítico estava ali. A única preocupação daquele homem era esperar aquela água mover e ele conseguir se atirar naquela piscina. A única preocupação dele. Será que aquele homem, em algum momento, ele fez uma reflexão do que levou ele àquele estado? Será que aquele homem fez um profundo mergulho dentro de si mesmo? E fez uma análise, uma leitura do que fez ele chegar naquele lugar? Será que ele culpava os outros? Ou ele entendeu que também havia a responsabilidade dele de ter chegado naquele nível? Tanto que Jesus lá na frente fala, não voltes a pecar. Jesus leu o coração daquele homem e viu. Ele ainda não estava reconciliado com Deus. Gente, não tem outro caminho. Se eu não for até Jesus, se eu não olhar para Jesus e ver que para eu mudar de vida é só por Ele, tem que passar por Ele, que é a porta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei onde você tem ido para buscar a sua felicidade, eu não sei o que você tem feito, eu não sei quais investimentos você tem feito na sua vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, mas entenda, aquilo que você tem buscado para viver melhor, para ser melhor, tem que passar por Jesus. Ele é a porta, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a palavra que muda, que arranca o pecado do mundo e arranca o meu pecado do seu pecado. Não tem outro caminho. E isso vai exigir de mim, de você, relacionamento com Ele. E por fim, Santo Agostinho diz assim, que ele vivia a vida dele. Santo Agostinho teve uma vida muito confusa, de pecado, de desconhecimento de Deus. E a partir do momento que Santo Agostinho foi experimentando o amor de Deus, ele foi se reconciliando com Deus, foi tendo uma intimidade com Jesus, a vida de Santo Agostinho foi tomando um outro rumo. E claro, mesmo depois da experiência, mesmo depois da conversão, Santo Agostinho ainda, ele lutava contra o pecado, ele tinha que ir rompendo com todas as experiências que ele tinha vivido antes da conversão. Ele entendeu com maturidade que ele precisava estar sempre trabalhando para frente, buscando pela palavra, buscando pelos sacramentos, buscando pela oração. E um dia Santo Agostinho disse assim, aquela que deixar de pecar por medo de castigo, por medo de que alguma coisa aconteça, o carro capote, a casa pegue fogo, perca o emprego, o filho abandone, o marido abandone, a esposa abandone. Aquele que deixa de pecar por medo de castigo, medo do inferno, medo de pegar uma doença incurável, e não por amor, sempre acaba voltando àquele pecado. Gente, isso foi a experiência dele, Santo Agostinho. Ele está traduzindo, quando ele rompia com o pecado, por medo de julgamento, medo de condenação, medo de ser rejeitado, quando ele rompia com o pecado por medo do inferno, ele voltava naquele pecado. Ele voltava a cometer aquele mesmo pecado, mas ele entendeu na vida dele também, que quando ele rompia com pecados na vida dele, por amor a Jesus, por amor ao sacrifício de Jesus na cruz, ele olhava para a cruz e entendia que aquele sofrimento, aquele sangue derramado, tudo aquilo foi só por causa dele. Então ele amou o sacrifício de Jesus, ele amou o sangue de Jesus, ele amou a atitude de Jesus, uma atitude gratuita, uma atitude sem impor condições. Jesus foi livremente para a cruz. Quando ele amou, quando ele entendeu aquilo ali, quando a ficha caiu, e ele começou a romper com a vida errada, ele começou a romper com relacionamentos errados, ele começou a tirar da vida dele tudo aquilo que o fazia pecar, tudo aquilo que alimentava o pecado na vida dele, por amor. Quando ele começou a fazer isso por amor, ele via que ele não voltava mais naquele pecado. E você que me ouve, Jesus fala para você, Jesus fala para mim, que a gente não tenha medo de amar o Senhor, porque muitas pessoas
tem medo de amar o Senhor e achar que o Senhor vai tomar tudo. Se eu amar Jesus, se eu me entregar a Jesus, eu tenho medo de perder minha liberdade, eu tenho medo de ser uma caricatura e de não ser um filho livre, alegre, feliz, realizado. Eu tenho medo de ser me tornar uma mulher limitada na vida, sem nada, sem prazer. O mundo cria essa ideia e as pessoas ficam inibidas de amar Jesus, as pessoas ficam inibidas de abraçar Jesus, nós temos medo de amar a cruz, porque ensinaram para a gente que se a gente se entregar demais ao Senhor, ou a gente ouviu que se entregar demais vai gerar loucura, neurose, e você vai perder tudo, Deus vai tomar tudo de você, Deus vai te fazer ser pobre, você só vai comer arroz e feijão, você vai ter que andar de fusquinha, você vai ter que andar de chinela havaiana. Não estou exagerando, as pessoas muitas vezes têm medo de amar o Senhor e medo do que vai acontecer, mas deixa eu falar para você uma coisa que você não sabe. Segundo os estudos, esse tanque de Betesda, olha só, esse tanque de Betesda, ele tinha uma metragem muito grande. Esse tanque tinha 10 metros de profundidade. Eu fiquei pensando, gente, se esse sujeito, ele estava tão seco na vontade de ser curado, ele queria tanto, apesar que há uma mistura de frustração, mas isso a gente vai conversar um pouco à tarde sobre isso, mas aquele homem, havia ali ainda uma esperança de que ele caísse, aquele tanque era a esperança dele. Ele queria pular. Agora, e se aquele homem pula naquele tanque de 10 metros de fundura? Ele tinha consciência disso. Ele sabia que ele podia morrer, que ele podia não voltar mais se aquela água não curasse ele. Gente, nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos ter essa coragem, essa determinação de ir até o Senhor e sem medo de saber que vida com o Senhor é uma vida profunda, que a gente talvez vai ter que afundar. Que a gente não tenha medo de lançar no coração de Jesus os nossos pecados, porque hoje Ele olha para cada um de nós e diz, quais são os seus pecados? Lembra daquela passagem de Lucas 6, quando Jesus entra no templo e viu um homem com a mão seca? Aquele homem ficava assim, inibido, escondendo a sua deformidade. E aí Jesus observando aquilo tudo, olhando e tal, e os fariseus lá, Jesus fala assim, vem, levanta-te e vem para o meio. Ele traz o homem e expõe, não a debilidade, não a deformidade do homem, mas Jesus estava expondo ali o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Jesus estava dizendo para aquele homem, para aqueles que estavam do lado ali, não tenha medo de se expor, não tenha medo de colocar para fora aquilo que está te matando, aquilo que está te escravizando, te enforcando, te sufocando. Não fique escondendo a deformidade da sua vida. Abre teu coração, deixa eu entrar e arrancar tudo aquilo que está ressequido, tudo aquilo que está escravizando, tudo aquilo que está distanciando você de mim. Não tenha medo de vir para o meio da sua história e se exponha diante de mim, porque eu sou a porta, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, eu fico pensando se aquele homem soubesse quem estava diante dele ali. E Jesus, quando faz a pergunta para ele, Jesus queria que ele prestasse atenção no Senhor, por isso que Jesus pedagogicamente diz, queres ficar curado? Qualquer outra pergunta que Jesus fizesse para aquele homem, para chamar a atenção dele, ele não ia olhar para o Senhor, porque todo mundo ficava olhando para a água. Ele poderia ter dizendo, não me interrompe não, que se eu olhar para você eu vou perder o movimento da água. Todo mundo só ficava pensando naquilo. E Jesus, pedagogicamente, vai na mosca. Queres ficar curado? Era o que o homem mais queria. Aí ele tira os olhos da água, daquela piscina, daquela água que nunca realizava o problema dele, nunca resolvia o problema dele, e ele se voltou para Jesus. Veja a pedagogia, e o Senhor hoje está usando de mim, para comigo e para com você, da pedagogia. Ele está chamando a gente, no dia de hoje, agora, a dar um novo rumo na nossa vida. Mas meu irmão, minha irmã, isso vai requerer decisão. Olha o que eu vou dizer. Deus não interfere na sua decisão, na minha decisão, mas Deus age a partir da minha decisão. Deus não interfere na minha decisão. Se eu decidir continuar nesse estado de vida, se eu decidir continuar na miséria, se eu decidir continuar deitado ao lado de um tanque que não vai trazer a solução para mim, já que a verdadeira água que movimenta a vida, que cura, que purifica é Jesus, se eu não me colocar diante do Senhor, que é a misericórdia,
Ele vai respeitar a minha decisão. Agora, se eu tomo a decisão de me levantar, com o vigor que Ele me dá agora, e ir para o meio e dizer, Senhor, eis-me aqui, está aqui o meu pecado, estão aqui as minhas misérias, Senhor, os meus adultérios, meus abortos, estão aqui meus roubos, minhas corrupções, minhas mentiras, Senhor, minhas ironias, estão aqui, Senhor, minhas revoltas contra o Senhor, contra a igreja, minhas revoltas contra padre, contra a paróquia, contra bispo, não sei se é raiva, se é ódio, erros que você cometeu, traz isso para fora, porque se eu e você tomarmos uma decisão, Deus vai agir a partir da nossa decisão, mas Ele não vai interferir na sua decisão, mas a partir dela. E qual é a sua decisão? Porque o Senhor está agora diante de mim e de você. Ele pergunta, queres ficar curado? Você quer se ver livre desses pecados de estimação que você fica alisando eles? Ah, só hoje. Porque, gente, olha o que acontece. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Eva pecou, nós vimos que a maneira de Deus se relacionar com a serpente era diferente da maneira como Eva se relacionou com a serpente. Eva dialogou com a serpente, Deus sentenciou a serpente. Com o pecado a gente não negocia, com o pecado a gente não dialoga, porque Deus foi enfático, Deus não dialogou com a serpente, Deus sentenciou o mal. Nós temos que sentenciar o pecado, bani-lo para junto de nós, não podemos negociar, porque se a gente negociar, se a gente começar uma conversa, nós somos criaturas, o inimigo ele é espírito, ele tem um ponto de vantagem com relação a nós, e ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe aonde a gente cai, ele sabe aonde você é fraco. Se você tem dificuldade na bebida, se você cai pela bebida e pela bebida você vai cometendo outros pecados, não pense que o inimigo vai tentar você a querer roubar um banco, porque ele sabe que você é honesto, ele não vai atacar você onde você é forte, mas ele vai tentar você aonde você é fraco. A sua fraqueza pode não ser um copo de cachaça, um copo de cerveja, mas pode ser um adultério. Então ele não vai instigar você a beber, ele vai buscar oportunidades para fazer você cair no adultério, porque ele sabe que você é fraco na questão sexual da sua vida. E nós temos que ser espertos, não ficarmos dialogando com o pecado. Ele é espírito, o diabo sabe aonde você cai, onde você é fraco, onde você, como diz a gíria do jovem, onde você dá mole. E cuidado com o puritanismo e com o extremismo cético. Tudo é pecado, aí a gente fica com medo de Deus, fica com medo de mudar de vida, tudo é pecado, puritano é assim, tudo é pecado, tudo é errado, ou então o outro extremo, não, isso não é pecado, nem assim, isso é exagero da igreja, isso é exagero do padre, isso é exagero do papa, não, Jesus não falou bem assim, a interpretação está errada. Tem os extremistas e tem os puritanos, nós temos que estar na vontade de Deus, nós temos que estar no lugar onde Deus nos quer, com entendimento. Eu convido você então a fechar seus olhos. O Senhor hoje nos chama a confessar os nossos pecados. Isso mesmo. Eu até amplio. Nós vamos confessá-los aqui em oração. Mas também se vocês, claro, nós estamos nesse tempo de pandemia, às vezes algumas paróquias estão atendendo ou não, mas se você se sentiu tocado a buscar uma confissão sacramental, vá. Tomando os devidos cuidados, e se houver uma paróquia que esteja fazendo esse atendimento com os devidos cuidados por causa do vírus, se você está se sentindo incomodado, mexida, aí vá. Mas agora também o Senhor nos chama a nos abrir, a nos expor. Não para a gente ser humilhado, não para a gente ser chicoteado ou chacoteado, mas para a gente ter essas ressequidões, esses pecados arrancados de nós. Então vai pedir no Senhor. Senhor, me lava. Me lava, Senhor, de todo o meu pecado. Eu confesso, Senhor, sim, que eu tenho pecado, sim. Eu confesso, Senhor, que eu tenho vivido situações, pensado coisas, praticado coisas, que na minha cabeça até então eram coisas normais, que faziam parte da vivência humana.
Mas eu estou entendendo agora, Senhor, o mal que essas coisas têm me feito. Eu tenho refletido, Senhor, que certas atitudes, certas maneiras de agir têm me feito mal. E se está me fazendo mal, é porque é consequência de pecado, Senhor. Porque aquele homem caiu naquele lugar por causa de uma vida irreconciliada com Deus. Uma vida de pecado. E Jesus, como falou para ele, hoje, reconcilia-te com Deus. Hoje. E vai dizendo com suas palavras. Não sei se você está no carro, se você está dirigindo, se você está no sofá da sua casa, se você está no quarto, se você está no tablet, não sei. Vai dizendo para o Senhor. Senhor, lava-me, porque eu confesso os meus pecados. Eu confesso. O Senhor, Ele está mostrando para cada um de nós a raiz dessas doenças, desse monte de coisa errada que está acontecendo com a gente. Essa vida que não anda. O Senhor, Ele está mostrando a raiz desse vazio. Quanta gente trazendo um vazio. Quanta gente dependente de remédio. Quanta gente fazendo tratamentos longos e não consegue cura. E o Senhor está mostrando para muitos aqui que a raiz é o pecado. Requer uma confissão. Essas dores, que esse vazio, essa solidão, esse remédio que você precisa tomar para a insônia, o Senhor está revelando para muitos que um santo remédio nesse momento é uma santa confissão. E vamos cantar. Lava, Senhor, lava-me de todo o meu pecado. Lava minha culpa, lava todo o meu pecado. Unge, ó Senhor, meu coração. Liberta-me do mal, Senhor, corrige o que é errado. Pois minha vida está em tuas mãos. Lava minha culpa, lava minha culpa, lava todo meu pecado. Unge, ó Senhor, meu coração. E enquanto a música vai cantando, Do mal, Senhor, corrige vai fazendo a sua oração. Ah, mas eu estou um pouco com vergonha porque meu marido está aqui, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui. Se exponha, faça a sua oração. Ele também precisa, ela também precisa. Se volte, se coloque diante do Senhor que está diante de ti, está diante de cada um de nós. Que a gente vai continuar cantando. Lava minha Enquanto você vai fazendo a sua oração, vai confessando os seus pecados e tomando uma decisão. Senhor, a partir de hoje, eu rompo com esse pecado, com aquele pecado, com esse pecado. Vai rompendo com cada pecado na sua vida. Vai dizendo, eu rompo em nome de Jesus. Eu rompo pelo poder do sangue de Jesus. Com essa vida que eu tenho levado, com essas realidades que eu tenho vivido, com essas coisas que eu tenho mantido na minha vida, esses relacionamentos, essas práticas que eu tenho realizado. Vai fazendo uma reflexão de onde tem paralisia na sua vida, onde o pecado tem paralisado você, quais são suas paralisias. Vai colocando para o Senhor. O Senhor corrige o que é errado, pois minha vida está em tuas mãos. Piedade, Senhor, Aproveita esse momento, vai cantando, rezando, cantando e rezando. E vai dizendo para o Senhor, vai dizendo, Jesus, eu
acolho a vida que o Senhor propõe para mim agora, Senhor. Eu acolho, Senhor, este convite, porque o Senhor não me obriga, o Senhor nunca impõe, o Senhor propõe. E a proposta que o Senhor me faz agora, Senhor, é de acolher o teu coração, de acolher o teu perdão, Senhor. Vai pedindo perdão, Senhor, me perdoa. Eu acolho o teu perdão. Eu me abro, Senhor, a ser perdoado, a ser perdoada por ti. Eu sei que o Senhor não me condena. Eu sei que o Senhor não me condena. Pelo contrário, o Senhor está mostrando, Senhor, situações na minha vida que estão me matando, que estão transformando a minha alma num verdadeiro cadáver espiritual. Senhor, eu não quero mais carregar a partir de hoje um cadáver espiritual dentro de mim, porque o pecado, Senhor, ele fica na alma. O corpo manifesta um pecado que está na alma, Senhor. Senhor, hoje eu rompo com essa ideia, Senhor, eu rompo com tudo aquilo que tem transformado a minha alma num verdadeiro cadáver espiritual. Eu me abro para uma vida, Senhor, de curado, de perdoado, de curada, perdoada, de libertado, libertada. E talvez você pode estar pensando, mas meu Deus, isso é tão forte na minha vida. Eu já tentei me libertar desse pecado tantas vezes, já confessei tantas vezes, eis-me aqui de novo, sofrendo por causa desse pecado. Parece que a coisa está tão enraizada, como aquelas raízes profundas. Senhor, o que eu faço? Coloca diante dele e fala: Senhor, eu tomo a decisão de romper com esse pecado. E age, Senhor, a partir da minha decisão de não permitir que esse pecado ou esses pecados façam parte a partir de hoje da minha vida. Decida, e o Senhor vai agir a partir da sua decisão. Você, jovem, que se via como aquele jovem aqui no teatro, e você dizia: meu Deus, eu estou assim. Nesse momento, é o momento de você realmente dizer: eu não quero mais estar assim. Diga, jovem, você que se sentiu, a imagem era de um jovem no meio da sua sala, querendo, se vendo como aquele rapaz que estava no teatro. Agora é a tua hora, o teu momento de dizer: Senhor, eu não quero permanecer nesse lugar mais, eu quero ser curado. E que você deixa o próprio Senhor convencer o seu coração. Que eu e você permitamos que o Senhor nos convença do amor que Ele tem por nós. Meu irmão, minha irmã, esse momento não é momento de nos botar para baixo, de nos massacrar, de estragar o nosso domingo. Não, é momento de ressurreição, é momento de virada na nossa vida, porque o Senhor nos ama. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. É por isso que você está ouvindo tudo isso, porque o Senhor, Ele tem sede de você, é uma sede de te dar vida. Ele é a libertação, por isso Ele age, porque Ele pode dar a você a libertação que você precisa. É Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que muda todas as coisas. Minha irmã, Jesus te ama. Tira os olhos daquilo que te massacrou, daquilo que te derrubou, daquilo que te jogou no chão. Tome consciência, olhe para os seus pecados, não com dor, com sofrimento, não com sentimento de culpa, mas tomando consciência de que está na hora de você romper tudo isso. Mas não se esqueça, Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama, minha irmã. Essa é a grande verdade. Jesus ama a mim, Jesus ama você, e ninguém pode mudar isso, ninguém pode impedir o Senhor de me amar, de amar você como Ele está amando agora. Porque o inimigo faz o contrário, ele lança sentimento de autocondenação, de autopunição, de morte.
Não é esse o sentimento que o Senhor coloca em nós, nesse momento, nessa reflexão, mas é sentimento de alegria, de decisão, de posse do amor dEle. Então, acolhe, não só o perdão do Senhor, mas acolhe o amor. O perdão vem pelo amor, ele vem com o amor. Acolhe, não tenha medo, não fique batendo em você, dizendo, não tem mais jeito, eu não mereço. É muita coisa, você não conhece a minha história, eu não estou interessado em conhecer a sua história agora, deixa o Senhor, porque Ele conhece. Como Ele olhou para aquele paralítico, Jesus sabia tudo daquele paralítico, e Jesus foi até na raiz que estava tornando aquele homem paralítico, que era o pecado, que era uma vida sem reconciliação com Deus, uma vida irreconciliada com Deus. Acolhe o perdão que vem com amor sobre você. Jesus te ama, te ama, te ama, e Ele foi para a cruz só por sua causa. Ele perdeu aquele sangue, o sangue dele todo foi por sua causa, foi por sua causa. Isso aqui não é uma historinha para se contar para criança, não é uma fantasia, não, isso é verdade, é fato, é bíblico. É o próprio Jesus que se apresenta diante de nós e diz, queres ficar liberto, queres ficar curado, porque eu tenho sede de te ver feliz, eu tenho sede de te fazer feliz, eu quero te libertar, eu vou te libertar. Sinta o amor. E como o Senhor tem esperado. Meu irmão, minha irmã, você não tem ideia. Talvez você acessou agora essa live, ou você que já está há mais tempo. Nós não temos ideia. Você não tem ideia do quanto Jesus estava esperando este momento. O quanto Jesus estava aguardando esse momento para te pegar de jeito. Porque você tem tentado fugir, você tem tentado escapar, você tem se ocupado com outras coisas como distração, para não olhar para dentro de você e ver que tem coisas que precisam sair de você, que está apodrecendo você por dentro, que está matando você por dentro. E Jesus agora te pegou de jeito para dizer que te ama, que Ele te perdoa, que Ele vai com a mão chagada dEle e arranca de você o pecado. Se você decidir se você tomar a decisão de romper com isso agora, Ele vai agir pela sua decisão. A mão dEle já está posta no teu coração, na tua vida, para tirar tudo aquilo que está matando, apodrecendo, estragando você, tirando a alegria de viver, tirando o sentido de vida. Quanta gente sem sentido de vida, quanta gente depressiva, quanta gente que acorda sem saber o que vai acontecer. E o Senhor agora dá sentido pelo perdão, pela cura, pela libertação dos pecados. Vamos cantar isso, vamos transformar isso em música, a nossa oração em música. Ninguém te ama como eu. Ouça essa declaração de amor. Ouça essa declaração de amor para você. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Continuando a música. Tenho esperado este momento. Deus coloca no meu coração uma pessoa que sempre viu Deus agindo muito na vida de uma irmã. E você sempre achou, no fundo, você sempre achou que era só com ela que acontecia. Deus hoje quer arrancar dentro de você esse sentimento de inferioridade, mas também esse pecado da inveja. Confesse ao Senhor, você
que tem no fundo, você mulher que sempre sentiu isso, mas você não sabia que nome que tinha. Hoje o Senhor olha para você e fala: filha, eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração e eu te amo. E talvez você tenha repetido para você mesmo: é muito grande os estragos que eu mesmo causei em mim, com as loucuras que eu cometi, com os caminhos que eu decidi trilhar. Senhor, é muito grande. E o Senhor sopra sobre você a fé. É um sopro de fé que o Senhor agora realiza sobre você, que está com esse pensamento agora, para que você creia que nada é impossível para o Senhor. Que aquilo que é impossível para você, o Senhor hoje torna possível. E Ele começa provando isso para você, agindo no seu interior. Os sinais externos virão, mas o Senhor começa a te provar que aquilo que você tem repetido é muito grande. São muito grandes os estragos, as dores que meu pecado me causou. O Senhor sopra sobre você a fé, para que você creia que nada é impossível para Ele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti, permanecido. Eu te quero em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Sim, essa é a fala do Senhor para mim e para você agora. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Tenho andado ao teu lado. E à medida que a música vai cantando, vai rezando, Junto a ti, vai prestando atenção na letra. eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Canta e reza. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama. E meu irmão, minha irmã, como eu. a ordem que o Senhor dá a mim e a você agora é essa: levanta-te. Levanta-te, toma a tua cama, toma a tua maca e anda. Levanta-te desta vida na qual você estava até agora. Levanta-te, levanta-te daí. Eu estou te dando o vigor, estou te dando a força necessária, estou dando a você o ânimo, a disposição necessária, a força necessária para que você se levante. Se levante. Eu estou dando essa ordem. Eu, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Levanta-te, levanta-te da tua vida, levanta-te dessa vida de sofrimento, de pecado, de escravidão que você estava nela até agora. Você que estava até achando que estava tudo bem, você que tem repetido, que estava repetindo para você mesmo e para as pessoas: minha vida está ótima, está tudo muito bem. Mas quando as pessoas se afastavam de você, você caía num vazio, você caía numa dor interior, numa tristeza, num silêncio que você não queria colocar para fora, não queria partilhar com ninguém. E o Senhor agora se volta para mim e para você e diz: levanta-te, levanta-te desses pecados na sua vida, levanta-te dessa vida de sofrimento, levanta-te dessas paralisias que estavam massacrando, matando, aprisionando, amarrando você. Rompa com essas cordas agora. Eu, Senhor, diante da sua decisão, agora eu ajo a seu favor e digo: levanta-te, levanta-te e coloca-te de pé, num sentido de um tempo novo na sua vida, de você caminhar livre, porque ali esse levanta-te, toma sua cama e anda, significa andar para todos os lados. Eu quero que você vá para os lugares que eu preparei para que você fosse. Eu quero que você ande até projetos, até sonhos, até realizações que eu preparei para você. Lugares que você não conseguia chegar, situações que você não estava conseguindo viver porque você estava paralítico, paralítica. E agora eu te ordeno: levanta-te, levanta-te e caminha. Anda até onde eu quero que você vá. Quero que você caminhe até onde tem vida, até onde tem alegria, até onde tem realização, até onde tem cura, aonde tem desejo de vida. Caminha, caminha, caminha. É isso é a ordem que eu te dou agora. Levanta-te, levanta-te. E meu irmão, minha irmã, a gente pode até comparar esses 5 pórticos, essas 5 entradas do tanque de Betesda, como as 5 chagas de Jesus. Você contempla a cruz, são 5 chagas, são 5 portas, mas são 5 chagas: a das mãos, a do coração e a dos pés. Podemos fazer essa analogia: 5 chagas, é o Senhor que nos cerca com suas chagas, é o Senhor que nos cerca. Por onde a gente entrar, a gente está entrando pelas chagas de Jesus, por os passos que a gente der, as decisões que a gente tomar, os rompimentos, os cortes definitivos de pecado, de escravidões, de solidões, de mágoas, de feridas. Tudo isso é pelas chagas de Jesus, é pelo sangue, é pela presença salvadora do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor insiste comigo e com você: levantemos daquilo que nos paralisa. Levantemos daquilo que tem nos prendido, daquilo que tem causado medo. E se você está com medo de andar, não tenha medo, porque o Senhor te deu o vigor necessário para você dar passos, não só para levantar, mas para andar para todos os lados, para que você vá para os lugares onde Ele preparou para que você fosse. Se for para pedir perdão a alguém, se for para perdoar alguém, se for para corrigir erros, coisas que você pode ainda mudar, Ele está dando a graça do levantar-se e poder andar, e ir até onde Ele vai te inspirar, conduzir você a ir para um tempo novo, por uma estrada diferente, uma estrada de vida, uma estrada de graça, uma estrada de história nova, de tempo novo na sua vida. Então vai e diga para o Senhor: sim, Senhor, eu me levanto, não tenha medo. Ele está dando o vigor necessário, Ele está reconstituindo aquilo que ficou atrofiado na sua vida. Claro, a perna daquele homem poderia estar até atrofiada, porque ele não usava aquelas pernas. E talvez você esteja pensando: mas eu estou inseguro, se tiver tudo atrofiado, como é que o Senhor reconstitui? Ele te firma sobre seus pés. E saiba, filho, que assim como o Senhor olhou para aquele homem, assim como o Senhor olhou para aquele homem no meio daquela multidão, Ele hoje olha para você. Foi até você que Ele foi. Foi até a tua casa que Ele foi. Foi até a tua história, porque você é amado. Você é escolhido de Deus. Você foi escolhido entre todos para hoje receber esse encontro do Senhor. Amém, eu confirmo isso. E o convite que o Senhor nos faz agora, Ele mesmo nos inspira a louvar. Começa a louvar. Se Deus libertar, livre serei. Começa a louvar, começa a bendizer. Vai dizendo com suas palavras: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque algo aconteceu aqui em mim.
Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Algo aconteceu em mim. Deus agiu, o Senhor agiu em mim, Senhor. Por isso que eu posso cantar, por isso que eu posso louvar. Senhor, eu posso cantar com propriedade, com autoridade, com posse, Senhor. É por isso que eu posso te louvar com posse. Se você está sentado, fica de pé e louva, levanta seus braços e vá glorificando o Senhor, mas com propriedade, com autoridade, como quem que foi perdoado, como quem que foi libertado, como quem que foi lavado pelo sangue, por alguém que foi lavado pelas águas que movimentam, as águas do Espírito Santo que o próprio Jesus derrama. Então, com posse, com autoridade, louve pela libertação, louva pelos seus pecados, louva pelas curas das paralisias que você experimentou. E cantemos, cantemos, porque Deus liberta. Sim, livre serei. Quem Deus liberta, Cante. livre enfim será. Sou filho de Deus. Livre. Sim, eu sou. Livre, amado. Canta Curado. bonito. Em tua casa, ó Há um Pai, lugar pra mim. há um lugar pra Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Há um lugar para cada um de nós. Em tua casa, ó Pai, Pra mim. há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu Pra gente terminar bem sou. bonito. Se Deus libertar, bem bonito. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu Em sua casa, ó Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim. Tu és por mim até o Eu sou fim. quem dizes que Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu Tu és sou. por mim. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu Sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.